Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Hoje estamos na quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum e hoje o Evangelho nos convida a refletir sobre algo muito importante, que é a fé além da religião, a fé além das estruturas religiosas e também o fato de que Jesus veio para todos e não só para um grupo seleto, apesar de que ele, como Salvador, foi anunciado e prometido primeiro para o povo de Israel. E por isso o Evangelho de hoje nos traz algo que a gente precisa refletir sobre isso. O Evangelho nos apresenta o texto em que talvez seja um pouco desconcertante para nós a linguagem que Jesus utiliza com uma mulher que supostamente é estrangeira ou é de fora da religião judaica, e ela pede para que faça a cura de um familiar, implorando, e Jesus lhe diz: não está bem jogar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E ela diz: mas até os cachorrinhos esperam as migalhas que caem da mesa. E Jesus termina fazendo aquele milagre que ela pede, mas também diz: que grande é a tua fé. Essa leitura de hoje nos traz uma reflexão sobre a missão de Jesus em si. Primeiro, porque a gente precisa compreender a linguagem de Jesus, que é uma linguagem teológica. Como nós sabemos, o Messias foi prometido por Deus e foi anunciado pelos profetas. Se entendia que ele iria chegar para o povo escolhido, no caso, o povo de Israel. Portanto, o povo rejeitou. Ele queria uma prova de fé daquela mulher para saber se realmente ela acreditava que Deus podia ser de todos. E na verdade, esse evangelho ele faz essa afirmação que Deus veio para todos, que Jesus nasceu para todos. Porém, em alguns textos, Jesus, quando envia os discípulos, ele envia de 2 em 2 e diz: vão primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Isso significa que primeiro ele vai cumprir todas as profecias, nenhuma delas passarão despercebidas, porque, sendo diferente, ele não seria reconhecido como o verdadeiro enviado de Deus. Assim, ele envia os apóstolos primeiro para anunciar ao povo judeu, e, não sendo bem recebidos, eles vão a todos os povos. As palavras de Jesus dirigidas àquela mulher é, na verdade, uma forma dele nos ensinar, e não a ela, algo novo. Ele está dizendo que aquela mulher, sendo estrangeira, tinha mais fé do que aqueles que eram os que deveriam ter recebido primeiro, algo que a engrandece mais do que a humilha, apesar de parecer o contrário. Não considera simplesmente os judeus como os únicos merecedores do Messias. E, portanto, ele inclui aquela mulher dentro de um sistema em que ela precisa acreditar que ela realmente faz parte dos escolhidos de Deus. Isso a engrandece mais do que nós imaginamos. Esse evangelho também nos ensina que, às vezes, nós nos apegamos a muitas estruturas religiosas, ritos, liturgias, dogmas, gerando também uma exclusão para aqueles que não se enquadram dentro das nossas estruturas. E às vezes encontramos pessoas que não se sentem dignas de Deus pelas suas condições, às vezes matrimoniais, ou porque são drogados, ou porque vivem em situação de, entre aspas, de pecado, e elas não se atrevem a se aproximar do sagrado. Mas no seu coração existe uma força de misericórdia, um clamor verdadeiro a Deus, porque verdadeiramente eles têm fome e sede de Deus. E essa mulher representa essas pessoas. Por isso é importante a gente saber que não é por causa dos nossos ritos, não é por causa da nossa prática, o fato da gente ir à missa todos os dias, da gente conhecer o Evangelho, que a gente pode se achar mais merecedores de Deus do que eles. É Ele quem tem a sua última palavra com relação a todos aqueles que nós consideramos pecadores. Lógico que o Evangelho ele é
um instrumento de resgate para uma vida mais digna, mais justa para todos, e a gente se enquadra dentro desse processo da vida religiosa para colocar regra na nossa forma de nos dirigir a Deus, mas isso não significa que eles não tenham Deus em suas vidas, não sejam merecedores da sua graça. Que hoje nós possamos olhar com os olhos de Jesus para aquelas pessoas e, assim como ele fez, questionar às vezes se realmente o seu clamor está cheio de um desejo de mudança de vida. Quando as pessoas pedem ajuda, em primeiro lugar precisam também querer ser ajudadas, e esse desejo, essa fome de misericórdia, essa fome de atenção pode ser o canal de transformação da sua vida, e por isso é importante a gente saber muito bem identificar como a gente pode ser esse instrumento para a vida daquelas pessoas. Que as nossas mãos, que os nossos olhos, a nossa boca possam ser verdadeiramente instrumentos de resgate para aqueles que clamam, estendem as suas mãos para nós. E é nessa hora que a gente deve verdadeiramente demonstrar se Deus verdadeiramente está em nós, conosco, porque muitas vezes as pessoas tentam encontrar Deus em nós. A pergunta é, será que eles conseguem enxergar Jesus em nós? Que Deus vos abençoe e vos guarde nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.